O aroma aqui no estúdio está sensacional. Você de casa já pensou em ter uma hortinha de temperos aí na sua casa, na sua cozinha? Quem sabe, né, Ivan? Tem gente que acha que é muito difícil. Eu achava que era, mas eu estou aprendendo aqui com o Ivan e estou vendo que não é. Tem alguns segredinhos para dar certo. Tem planta que não gosta de muita água, outras precisam do sol. O Ivan já me adiantou algumas coisas aqui. E aí a gente vai, então, tirar todas as dúvidas e aprender, né, como ter um temperinho, um manjericão, um alecrim, uma hortelã, bem fresquinho na nossa cozinha. Deixa eu primeiro cumprimentar Ivan Aguiar, paisagista, vai dar todas as dicas pra gente, vai ensinar aqui, olha, todo passo a passo de como que a gente consegue manter uma hortinha com vida mesmo, né? Que eu já tentei ter em casa e morreu por uma semana. Ivan, por quê? Acontece. Alguns fatores são essenciais para que a planta se desenvolva bem ao longo do tempo. Então, assim, a luz, o sol é insubstituível. A gente, para ter condimentos, ter hortaliças, 100% das plantas, elas precisam de sol, desse tipo de Não plantas. interessa se é pimenta, se é alecrim, se é manjericão, se é hortelã, Exatamente. precisa de sol. Exatamente. A gente não conhece nenhuma, por exemplo, hortaliça que é cultivada na sombra, dentro de uma mata, por exemplo. Ela precisa de sol pleno, 4 ou 5 horas no mínimo por dia. Certo. E aí, quando você fala sol, pode ser também aquele sol da tarde ou tem que ser um horário específico, tem que ser o sol da manhã? O sol da tarde, a gente vai precisar de mais água, né? Porque senão acaba que a água vai evaporar com mais facilidade e aí a planta pode desidratar e morrer. Mas pode ser perfeitamente plantada no sol da tarde também. Então, depois dessa dica inicial, que tem que escolher, então, um ambiente em casa onde você tenha essa luminosidade, né, esse contato aí com o sol. E aí, esse é o primeiro passo, escolher o ambiente. O próximo passo, então? A gente precisa ter uma definição de qual tipo de condimento você quer ter para a gente poder escolher, primeiro passo, escolher o vaso. Se for uma planta de pequeno porte, a gente pode plantar num vaso menor. Então, o que a gente consegue ver da planta, né, o que a gente consegue ver da parte vegetal, se é uma planta grande, ela vai ter raízes profundas também. Então, essa proporção é muito equivalente. Uma árvore de grande porte, ela tem grandes raízes também. Por exemplo, eu posso, no mesmo vaso aqui, colocar o alecrim, colocar hortelã e manjericão? Então, esse é um erro muito comum que as pessoas fazem pelo seguinte: tem plantas que precisam de mais água e de menos água. Então, por exemplo, o alecrim é uma planta que precisa de pouca água para ser cultivada. Se eu plantar ela no mesmo vaso que um hortelã ou manjericão, por exemplo, vai ser incompatível a quantidade de água. Então, uma vai sobressair a outra, entendeu? Então, o ideal, por exemplo, você trouxe uma jardineira, é que nessa jardineira, se eu colocar alecrim, seja só de alecrim. Ou de alecrim ou de uma planta que seja compatível com ela com relação à água, assim. Qual, por exemplo, que você indicaria com alecrim? Por exemplo, a pimenta é uma planta que não requer tanta água quanto o manjericão, por exemplo. Nessa jardineira aqui, que é uma jardineira linear, que a gente pode colocar numa varanda, por exemplo, a gente vai colocar o tomilho e também o manjericão. Oba, já gostei. Aí a pessoa pode perguntar por que eu não posso plantar, talvez, o hortelã. O hortelã é uma planta que ela é bem invasora, então ela vai acabar consumindo toda a água, que ela também precisa de bastante água, também como nutrientes. Então ela vai meio que abafar as demais plantas e pode também ocasionar a morte das outras. Tá vendo, gente? Anotou todas as dicas? Tá fácil de compreender, da gente entender e até mesmo começar a entender por que a sua plantinha morreu, por que a sua hortaliça morreu. Vamos, então, botar a mão na terra? Vamos lá. Bora lá? Definindo, então, a planta que você quer cultivar e também o vaso que você vai escolher, se é polietileno, cimento, o importante, o interessante é que seja um vaso mais leve, né? Para que você possa manusear, tirar para poder fazer uma limpeza, a higienização do local. Então, um vaso de polietileno é um vaso mais leve que a gente tem no mercado. Definindo isso, o primeiro passo que a gente tem que pensar, que é muito importante e que também acaba sendo um erro, seria a drenagem. Então, a gente precisa de um material leve também, como a argila expandida, que são essas bolinhas, né? Essa argila expandida pode ser substituída, se você não tiver em casa, por um isopor triturado, que também é bem leve, e a água vai poder sair desses poros aqui dos espaços que elas se formam, para poder sair. Se a água ficar armazenada no vaso, o que vai acontecer? Vai proliferar muitos fungos na raiz e vai acontecer que ela vai apodrecer as raízes. E eu achando que era só botar terra, tá vendo? E ainda assim uma terra especial, daqui a pouquinho ele vai chegar nessa parte. É muito importante que a água que a gente coloque aqui, se chover no local, por exemplo, o excesso da água tem que sair.
Então é importante furar o vaso e fazer essa camada bem rigorosa com a drenagem. Então, vamos lá? Pode colocar. Ó, o que a gente vai fazer? Aqui a gente pode observar que esse vaso já está perfurado, a gente já perfurou ele, né? Certo. Pode ser perfurado com uma broca, com uma parafusadeira, com um ferro quente, sendo plástico, né? Aí o que a gente vai fazer? Primeiro passo, colocar aqui a argila expandida, né? Vai espalhar aqui uma camada, não precisa ser tão espessa, e depois colocar esse feltro, que é um tecido, né? Que seria para poder fazer essa drenagem. Esse feltro a gente encontra, na verdade, tudo isso em lojas específicas. Em gardens, né? Tá, de jardinagem. Na internet, em gardens. E é importante que isso não seja de algodão, porque o algodão, com o tempo, com a umidade, ele pode se decompor. E aí vai perder a eficácia aqui do sistema de drenagem. Tá bom? É um material mais sintético esse filtro. Então a gente vai espalhar aqui nosso substrato. Outra dica importante, não encher o seu recipiente, o seu vaso, até o máximo da capacidade, porque senão quando você for molhar, pode ser que a terra fique esburrando, sujando o terreno. Então, geralmente os vasos têm uma marcação aqui, então a gente coloca a terra daqui para baixo para poder garantir o máximo de terra sem causar nenhum problema, né? Ivan, tô adorando. Vou sair daqui já empolgadíssima para fazer minha hortinha. Inclusive, ó, a Rosana Neres, nossa querida chefe que está aqui no nosso espaço gourmet, ela também tem hortinha em casa, ela e o maridão, o Jorge. E daqui a pouco ela vai ensinar a gente a fazer uma receita aproveitando aquilo que a gente tem, né, Rô? Daqui a pouco eu tô aí no nosso espaço gourmet, hein? É importante a gente poder fazer a nossa coleta do nosso condimento em casa de forma orgânica, sem uso de defensivo tóxico, né? Porque isso também quer dizer, reflete a nossa saúde, né? Com certeza. Então a gente colocou aqui o máximo de terra possível, né? Vamos plantar então até a marcação, né? Até a marcação. A gente vai poder fazer o plantio agora aqui. É importante que se tenha plantas de boa procedência, sem pragas, né? A gente pode ver que é uma planta que já está bem desenvolvida, com bastante raiz, tá? Então a gente vai poder fazer aqui uma... Eu achava, Ivan, que era só levar um potinho desse para casa e botar no água, tá vendo? Não é assim. E outro fator importante, quanto maior o vaso, mais essa planta vai crescer, como a gente falou aqui no início, né? Então, a gente, se tiver condicionado dentro desse vasinho que ela vem da floricultura, o espaço é insuficiente para que ela possa desenvolver. E não precisa ficar com dó também de fazer a coleta. É uma planta que, essas plantas geralmente precisam de ser coletadas. Então, um manjericão como esse, a gente vem aqui, vai fazer um prato, a gente vem aqui e vai cortando as pontas, e dessa ponta, essa planta vai ficando cada vez mais viçosa, vai crescendo outros ramos laterais, entendeu? Então, tem que coletar para que ela possa ficar sempre se desenvolvendo. Nossa, tá cheiroso esse estúdio hoje, hein? Vou te contar. A gente vai colocar aqui o plantio, fazer o plantio aqui de forma bem tranquila, e você pode dar uma leve compactada ao redor do torrão, tá? Outro ponto importante, que não se plante esse tipo de planta em terra muito argilosa, aquela terra de barro, que quando você aperta fica compactada, porque ali a planta vai acabar não conseguindo desenvolver as suas raízes, né? Ela vai criar uma barreira muito sólida com o tempo, e aí isso vai impedir. Então, essa base que você preparou aqui, ela dura quanto tempo? Isso aqui vai por muitos anos, não vai se decompor nem a argila, nem também a manta, então vai ficar por muitos e muitos anos. Tá. Desde que a gente faça o trato certinho com as plantas, são plantas perenes, que vão ser cultivadas aí por alguns anos, né? Qual que combina com a compatibilidade da quantidade de água? Vamos plantar esse tomilho aqui, tá? Ah, maravilha, hein? Porque também é uma planta que gosta de bastante água, né? E ela tem esse efeito pendente aqui no vaso, então acaba sendo também uma forma de decorar a sua jardineira. Ela vai acabar caindo um pouquinho aqui e vai dar um efeito bem interessante. Tá ficando lindo, Ivan. Suja um pouquinho, mas faz parte do processo. Mas é uma terapia, né? Para quem faz, todo mundo que tem gosta. Esse tipo de trabalho cresceu muito na pandemia, né? As pessoas passaram a ficar mais em casa, dar valor, assim, a ficar em casa e ter coisas, né, para poder distrair. Então, certamente era uma boa terapia que as pessoas usavam, né? Qual outra, por exemplo, que você sugeriria para colocar aqui nesse outro espaço que também é compatível com o manjericão e com o tomilho? A gente poderia plantar, como eu disse, o manjericão, mas a gente poderia plantar aqui, por exemplo, uma sálvia, que a gente não tem aqui no momento, mas uma sálvia seria uma boa opção também, tá? O que a gente evitaria? O manjericão, o alecrim, porque é incompatível com relação à água, essa hortelã também, porque vai acabar alastrando aqui, matando as demais plantas. Hoje a gente vai plantar o outro manjericão, tá? Vou plantar outro manjericão aqui do lado. Que para mim é o meu preferido. Um prato de massas. Nossa, o manjericão para mim, ele, ó,
o sabor. Manjericão e acho que o alecrim também fica no páreo. Aproveitando até a presença da Rosana Neres aqui do nosso ladinho, no nosso espaço gourmet. Um tomilho, hein? Vai bem em qual prato? Olha, suíno, hein? Uma carne suína, super vai bem. Vai bem, né? Vai bem. Posso fazer uma pergunta, Aproveitando, Berta? ó, Rosana Neres está aqui, já vamos incluir, Posso tirar então. uma dúvida com o Ivan? Pode, O meu aproveita. manjericão, ele falou, ele está crescendo muito, tá num vaso muito grande, mas ele começou a dar flores. Então, o que acontece? Parece que vai morrendo, as flores estão ali e ele vai morrendo. Qual a sua dica? Essa dica é muito importante. O manjericão, toda planta, na verdade, quando ela dá o período de floração, de frutificação, toda a sua energia, ela concentra nessa parte de produção. Então, o que a gente precisa do manjericão são das folhas. Então, as folhas vão acabar sendo degradadas porque ela está gastando toda a sua energia para produzir a flor. Então, você viu nascendo uma florzinha aqui, você vem com a tesourinha e corta. Pode cortar tudo. Que pena, é tão linda. É muito bonito. Só que ela não tem... Dó, né? A planta ela vai chegar tipo no ápice dela. Então, ela pode até morrer. Está do meu tamanho. É isso aí. Está do meu tamanho, manjericão. Você pode podar todas as flores que ela vai voltar a revigorar as folhas, né? Que é o mais importante pra gente. Tá joia, obrigada. Maravilha. Ó, a gente está aqui com uma hortinha linda, né? Deixa eu incluir a doutora Letícia Matraque no nosso bate-papo. Ela é nutricionista e vai falar pra gente, aqui, ó. Tudo bem, Lê? Boa tarde, obrigada pela sua participação. E vai falar pra gente da importância, né, de que maneira isso contribui para a nossa saúde. E ainda mais que o Ivan destacou aqui, por exemplo, que a gente não está utilizando agrotóxico, tudo de maneira bem saudável. Boa tarde a todos, um prazer contribuir com essa matéria linda. E falar em temperos é muito bom, porque a gente pensa que tempero é só para dar sabor à comida. Só que ele vai além só de dar o sabor à comida. Os temperos têm propriedades medicinais maravilhosas. Então, eles também fazem a parte curativa do nosso corpo. E o que é o mais importante também é que, com isso, a gente acaba diminuindo a quantidade de sal no prato. Isso tudo, né? O interessante também é que vocês estão fazendo sem agrotóxico, que é importantíssimo, e para reduzir a quantidade de sal que você coloca no prato. A gente pode fazer uns temperinhos bem interessantes para diminuir a quantidade de sal. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho sobre os temperos que os mais usados, né? Que têm essas propriedades medicinais. O exemplo deles é o alho. O alho é muito usado na culinária. E as pessoas acham que é só para dar o sabor, mas o alho ele é super antifúngico. Então, ele ajuda muito a melhorar a imunidade e ele também é antibacteriano. E é sensacional para melhorar a questão da imunidade. Até um ponto particular que uma vez você me disse, por exemplo, para quem está com excesso de alumínio, né, no corpo, o que você indica? Alumínio, que é um metal pesado que é perigoso, né? É um tempero que é muito usado por nós aqui no Espírito Santo, na moqueca capixaba, que é o coentro. O coentro ele é quelante de metal pesado, principalmente de alumínio. Então, além dele ser antioxidante e ele é super anti-inflamatório, ele vai ajudar a quelar, a jogar para fora o excesso de alumínio. Não só o coentro, sabe, Robertinha, mas assim, a gente tem também a salsinha, que é muito usada por todos nós que vocês estão fazendo aí no estúdio. A salsinha, para mulher que tem muita retenção de líquido, ela é super diurética também. Além de ser rica também em clorofila, que vai também ajudar muito na questão da imunidade, do rejuvenescimento e de todo o sistema imunológico. Então, para quem tem muita retenção de líquido, pode abusar também da salsinha, que é sensacional. Perfeito, Lê. Só para finalizar, a gente está indo agora aqui para o nosso espaço gourmet. A Rosana Neres trouxe cebolinha. Fala para a gente do benefício da cebolinha. Então, a cebolinha também faz parte desses temperinhos verdes, que também é super antioxidante. E assim como a próprio alho, a cebola, inclusive a cebolinha, eles também têm essa propriedade mais antifúngica. Vocês estão plantando aí também o alecrim. Alecrim é maravilhoso para quem está, mulheres e homens que estão, às vezes, até sem energia, sem disposição. Usar o alecrim é sensacional para isso também. Tá vendo, gente? Assim como o manjericão que vocês estão plantando aí também, o manjericão é super antioxidante e
ele é calmante. Imagina fazer uma salada à noite com manjericão e um tomatinho, é super calmante também. Ó, Letícia, você não imagina como é que está o aroma aqui nesse estúdio, mulher. Nossa. Tá uma delícia. Eu agradeço imensamente a sua participação, uma contribuição enorme aqui para o nosso bate-papo. Eu vou me despedindo de você, porque a gente vai aqui agora para o nosso Espaço Gourmet. Também vou me despedir do Ivan. Obrigada, Ivan, pela sua participação. Acho que você ensinou um passo a passo totalmente assim, descomplicando para quem achava que era assim, um bicho de 7 cabeças. Eu confesso que eu achava. Eu vi aqui que é muito tranquilo, gente. Ah, e sobre regar, de quanto em quanto tempo? As hortaliças podem ser regadas todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. De preferência de manhã ou no final da tarde. Nunca no momento do sol pleno, porque senão você vai estar jogando água para a atmosfera, né? Vai evaporar. Vai evaporar, tá certo.